ideia genial ontem da gente dar uma olhada em todos os tours que tinha no Klook, que são pagos, pra gente fazer o mesmo roteiro, porque a gente tá de carro, né? Então fica muito mais fácil e mais barato também, querendo ou não. E aí a gente achou um dos roteiros que ficava tudo separadinho assim por imagem, eles fizeram um PDF, é mó bonitinho. E aí hoje a gente vai fazer uma das partes desse roteiro. Então a gente separou, acho que são 3, né? 3 lugares? Se eu não estiver enganada. Aqui, ó, pra você mostrar. Não. Jusan Geori Dan Comunar Joints. Jusan Jori De. Aí, ó. Coreana já. Ai, mas é lindíssimo. Gente, que coisa mais linda. Tá um calor absurdo. E, gente, é outono, não era pra estar tudo isso de calor. Tipo, tá muito, muito quente. E tava eu e a Laura, a gente discutindo, porque a gente comprou pijamas aqui em Jeju. Super fofos, gente. Pra quem não sabe, aqui é o lugar das tangerinas. E aí tudo é temático de tangerina. Mas a gente foi comprar esses pijamas e a loja, tipo assim, aberta e tal, e as atendentes nem aí, batendo papo. E aí eu e a Laura, a gente sempre comenta como a gente como brasileira acha isso muito estranho, porque eles não têm malícia, gente, porque seria muito fácil roubar, simplesmente pegar e sair, porque se a gente não tivesse chamado elas assim pra mostrar que a gente ia comprar alguma coisa, elas não iam nem perceber, assim. E outro ponto é que cartão aqui de crédito nem pede senha, você passa, tipo, direto, então é muito, muito diferente, assim. Eles real, assim, não tem malícia nenhuma e eu acho que nem deve passar na cabeça deles, assim, a possibilidade de uma pessoa entrar na loja, pegar alguma coisa e ir embora, tipo, muito, muito interessante, assim, de analisar. Mas tá muito quente. Muito quente. Tá falando que tá 28 graus, mas eu duvido que esteja 28. Não, tá muito mais. Tá muito mais que isso aqui. Tá muito quente. Gente, a gente parou aqui. Ai, meu Deus, tem um gatinho bem na minha frente. Ai, meu Deus. Peraí que eu já vou falar que eu não ia falar. Vou gravar ele. Ai, que precioso, meu Deus. Ai, que cara de sono. Mas enfim, viemos para uma cachoeira e para variar tem uma trilha.
Quanto tempo vai demorar? Não sei, porque tava tudo em Hangu. Mas enfim, eu vou pôr Mas no mapa aparentemente pra ver se a gente tem. tá subindo pro lugar certo. Porque daqui a gente tá achando que vai dar uma cachoeira, daqui a pouco tá num vulcão de novo. Aparentemente não vamos ter que subir aquela escada. Ticketing machine. A Laura encontrou no Naver uma rota que é easy e que aparentemente não tem que fazer nenhuma trilha. Minha panturrilha agradece, porque eu estou sofrendo desde da última tour do vulcão. So unfair. A gente foi comprar o ticket na maquininha e aí na maquininha tem a opção Youth, que é o jovem, que é de 13 a 24 anos, e Adults, que é over 25. Obviamente que o meu foi over 25, mas a Laura pegou de Adults também, sendo que ela não é over 25. Perdeu a oportunidade de pagar 1.000 wons mais barato. Eu sou youth. Outro fun fact pra vocês. Gente, facilmente tá fazendo uns 32 graus, tá? A gente tá aqui sentada na frente da cachoeira e tem gente de moletom. É isso. Pois é. Eu e a Laura, a gente sempre fica preocupada com isso, porque a gente fica assim, cara, será que é normal sentir o calor que a gente sente? Será que eles não sentem esse calor? Fica aí o questionamento.
Esse take claramente vai pro canal. Por quê? Porque eu registrei tudo você saindo de ré. Ai, mas amiga, foi horrível. Foi horrível. Não fala assim da minha amiga. Não fala assim da minha Horrível, amiga. eu odeio Foi aquela lindo. Exibição. E aí é muito bonito, gente, muito bonito, assim, cheio de detalhes mesmo. Tem algumas pessoas que são aqui da vila que ficam lá na portaria e eles tentam até vender algumas coisas bem tradicionais, como por exemplo creme de rosto, chá probiótico, enfim. Que é cheio de história, né, obviamente. Por exemplo, o chá probiótico fica 3 anos em fermentação. O creme também é feito com pônei, né, com cavalo. É alguma coisa do estilo. Mas é bem interessante e é muito lindo, olha. Gente. Perfeito, é muito bonito. Muito.
pra gente chegar em algum lugar em que ela não é fixa. Então, assim, toda vez que a gente anda, fica balançando. It's such a vibe. A Laura ama. Eu acho que a gente deveria trazer essa tecnologia lá pro Brasil. Né, amiga? You love it. Creepy. O quê? Não. Cara, Não, o que ele fez? passou assim, ó. Do meu lado. Tipo, me encarando. Eu falei, gente, que horror. Eu achei bem estranho. A gente acabou de ganhar uma chestnut quentinha. Nossa, a sua. Você já comeu? Comer. Muito boa. Muito fofo. Último dia em Jeju, para vocês verem um pouquinho, está bem pouquinho nublado, assim, bem tranquilinho. E aí a gente veio conhecer um templo aqui, que eu e a Laura a gente acredita que só vai ter eu, ela e os monges. Porque sim, eu acho que tem tipo uns 5 carros aqui no estacionamento, mas é muito bonito, gente. Ah, eu adoro essa vibe, né? Pra mim tem muita vibe do de Forks. Entendeu? Então, achei tudo. Grudou no meu cabelo. Saiu. Só para finalizar o vlog de Jeju, né, porque hoje oficialmente é o último dia, a gente foi visitar um templo e depois fomos em 2 outras praias que ficam na parte oeste da ilha, que geralmente o povo não fala muito sobre, vou colocar imagens aqui, mas o tempo tava meio fechadão, assim, meio estranho, e aí acabou que a gente devolveu o carro um pouquinho antes, veio pra casa, arrumou o mapa, enfim, porque como a gente tava viajando com pouca coisa, precisa
feriado de show só. Então, o que significa que alguns dos dias a gente não conseguiu fazer muita coisa, porque o transporte público não estava funcionando direito, né? Todas as linhas que estavam ativas. Então a gente passou, tipo assim, pelo menos os 4 primeiros dias de julho, só conhecendo meio que assim o bairro. A gente conseguiu pegar alguns ônibus e tal, pra ir pra tal lugar. E aí no sábado, logo em seguida, a gente já pegou o carro, porque era algo que a gente já tinha decidido. Mas não precisa necessariamente alugar o carro, tá? O transporte público aqui funciona tranquilo, tem ônibus assim, depois que acabou o feriado, no caso, né? Os ônibus voltaram assim com a frequência normal, então tipo, tinha ônibus assim a cada 15 minutos, por exemplo. Então, numa frequência legal. A única coisa se você tem tempo, não precisa necessariamente alugar um carro. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a gente foi para alguns lugares de ônibus na primeira semana e, assim, demora, tipo, 2 horas para você chegar. Porque a maioria das coisas aqui na ilha são muito longes uma da outra, assim, principalmente os pontos turísticos. Porque como a gente tá falando sobre natureza, assim, então eles sempre ficam, tipo assim, em pontos extremos. A não ser, obviamente, que você queira ir a algum museu ou coisa do estilo, que daí fica em pontos mais centrais da ilha. A maioria das coisas ficam meio longes, assim. Mas se você tem tempo, não é uma questão. Então, assim, você pode pegar o ônibus e ir de um lugar para o outro. Uber, que funciona super bem. O valor é ok, não é um valor, assim, extremamente alto. Seria o valor, mais ou menos, que você pagaria em São Paulo, assim, em relação a preços mesmo de Uber. Mas levando em consideração que, às vezes, você atravessa, assim, a ilha, né, no caso. Mas, tirando isso, assim... se você tem tempo, não tem necessidade. O caso meu e da Laura era muito específico, porque a gente tá trabalhando. Então, assim, a gente tá como nome de digital. O que significa que em algumas horas do dia, a gente tá trabalhando. Então, a gente não tem tanto tempo, assim, pra ficar, por exemplo, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar dentro de um ônibus. Então, a alternativa mais fácil que a gente encontrou foi alugar o carro. Então, a gente pegou o carro e ficou com o carro durante uma semana, assim, porque reduzia muito tempo para chegar nos lugares. Então, tipo, um lugar que de ônibus você demoraria 2 horas para chegar, de carro a gente chegava, tipo, em 1. Então, compensou bastante, a gente conseguiu conhecer muitos lugares por conta disso. Não foi perrengue nenhum, bem tranquilo, na verdade, de dirigir. Estou falando também do ponto de vista que a Laura me passou, porque eu não dirijo, eu sou bem princesinha. Eu não dirijo. Mas a Laura mesmo comenta, assim, que é muito bem sinalizado. Se você coloca no Naver, você consegue chegar em qualquer lugar. Então é bem interessante, assim. Usar carro aqui não é perrengue nenhum, gente, sério. Até para abastecer é mó tranquilo. A primeira vez que a gente abasteceu, tinha mesmo a pessoa para colocar a gasolina no carro. Mas a segunda que a gente abasteceu hoje, antes de entregar o carro, a Laura teve que fazer sozinha. Então, depende muito, mas assim, nada de perrengue, assim. Você tira a foto lá no Cacau, traduz tudo e aí... Enfim, você consegue se virar. Basicamente é isso. Mas outra alternativa também, pra quem tá em dúvida, né? Tipo, em relação ao transporte e tal. Uma ótima escolha também é agendar aqueles guias turísticos do Klook, que já vem um pacote completo pra você passar o dia. É uma ótima alternativa, principalmente pra gente que vem pra cá e vai ficar poucos dias. No caso meu e da Laura, a gente ficou 2 semanas, então tinha bastante tempo pra fazer as coisas, mas eu sei que a maioria das pessoas que vem pra cá fica tipo em torno de 4 dias, por exemplo. Então o Klook é uma ótima opção também, né? Porque daí eles têm o guia tudo programadinho, um valor fixo, geralmente não é um valor absurdo, é um valor ok. A gente teve a experiência de fazer um guia em busão, o que foi muito legal. Aqui, como a gente estava de carro, não compensava muito, mas eles dividem os tours aqui
por partes da ilha. Então, sei lá, hoje a gente vai fazer toda a parte oeste da ilha, hoje a gente vai fazer toda a parte leste, enfim. E aí é isso, gente. Mas fora isso, é bem tranquilo. Jeju foi uma experiência incrível, impecável, assim. A ilha é encantadora, então se você tem muita vontade de vir, venha. Não tenha medo de, tipo assim, ai, na locomoção vai ser difícil. Não é, gente, é bem tranquilo. Eu acho que tudo que você precisa analisar, na verdade, é o tempo que você vai ficar aqui, se você realmente tem tempo, se não vai precisar trabalhar, tá de férias, enfim. São essas questões que você tem que analisar. O resto é bem tranquilo. Até em relação a aluguel de carro, dá pra você fazer diretamente no Klook também. Então, e geralmente no Klook sai com descontinho, então fica um pouquinho mais barato também o aluguel do carro. A gente teve que fazer no site mesmo do aluguel de carro, mas dá pra fazer no Klook também. É que no nosso caso a gente fez logo no final de semana do feriado, e aí não tinha mais disponibilidade pelo Klook. Então a gente fez diretamente com o site da Lotte mesmo. Mas fora isso, é isso, gente. Venham pra Jeju. De verdade, assim. Eu acho que é um ponto turístico, assim, da Coreia do Sul que tem que estar na sua bucket list. É, tipo, sensacional. 10 de 10. Vale muito, muito, muito a pena.